aqui do canal. Eu quero primeiramente agradecer os comentários que estão sendo enviados aos poucos para cá em relação aos vídeos anteriores sobre informática aqui no canal. Eu quero agradecer pelas visualizações, eu peço também para que vocês continuem se inscrevendo, porque ainda vai ter muito vídeo novo por aqui. Porém, entretanto, todavia, galera, o vídeo de hoje vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou ir postando com uma temática diferente da qual vocês estão acostumados a visualizarem por aqui. Para quem não sabe, além de eu já ter estudado alguns cursos livres na área de TI, que é o tema da maioria dos outros vídeos aqui do canal, eu também estou concluindo a minha graduação em licenciatura em Sociologia. Eu já fiz História anteriormente, eu acabei saindo ali no 6º semestre, bem no finalzinho, e eu ainda penso ali em dar um jeito de misturar TI e Sociologia em alguma coisa única. Eu penso talvez em falar sobre a influência da tecnologia na sociedade e me especializar em algo nessa área, me especializar nisso. Mas aí é algo que eu ainda vou ter que pensar melhor para poder encaixar direitinho. Hoje o vídeo vai ser a primeira de 12 aulas que eu vou lançar aqui no canal sobre introdução à sociologia. Desde os antecedentes do surgimento da sociologia até o que ela veio a se tornar hoje. O objetivo é que eu consiga trazer a sociologia para todos, para que todo mundo consiga entender o porquê de estudar a disciplina e porquê que a sociologia também é uma ciência, gente. Esse vídeo, só para formalizar, deixar tudo certinho, esse vídeo ele também faz parte do meu estágio obrigatório para que enfim eu possa me formar. Então, se tu puder deixar o teu comentário aqui, tu vai me ajudar muito mesmo, porque esse vídeo vai ser avaliado ali pela galera da Uninter, que é onde eu estudo. Então, gente, formalizando, o meu nome é Tuane Graciele Knopf Kunz e o meu RU é 2478514, do Polo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Gente, eu reuni nesse slide os nossos principais temas da aula de hoje. Então, até o final desse vídeo, nós veremos esses principais tópicos. No primeiro tópico, o que foi o renascimento cultural. No segundo, quais foram as mudanças na sociedade ocasionadas ali pelo renascimento cultural. O terceiro, quais foram as mudanças na mentalidade dos indivíduos ocasionadas pelo renascimento cultural. E aí, as mudanças na arte e na literatura ocasionadas pelo renascimento cultural e a luta pela criação das universidades. Isso mesmo. Olha só. É isso, então, a gente vai começar agora. Tu fica ligado, se quiser pode ir tirando teu print, pode pegar teu papel e caneta para anotar também e vamos começar. A gente pode entender, então, que a sociologia, ela é o estudo da sociedade. O que isso quer dizer? Ela estuda os padrões das relações sociais, da interação social e da vida cotidiana na sociedade. Ela estuda a aceitação, a mudança, a evolução da nossa sociedade. Essa ideia que a gente tem de tentar entender assim como são os padrões da vida em sociedade, ela é anterior ao surgimento da própria sociologia enquanto disciplina e enquanto ciência também. Tanto é que a gente consegue definir ali o século XIX como sendo um marco para o surgimento da sociologia, com o nome sociologia certinho conforme o que a gente conhece hoje. E tiveram, sim, alguns fatos históricos que contribuíram para o surgimento da sociologia. Um deles, então, é o renascimento cultural, que a gente vai estudar na aula de hoje. Um dos outros é, então, o iluminismo, a Revolução Francesa e também a Revolução Industrial. Olha só, hoje o nosso maior foco vai ser entender o que foi o renascimento cultural e o que ele causou na mentalidade das pessoas daquela época. Gente, para nós entendermos então melhor, de um jeito que todo mundo consiga se localizar, entender do que eu tô falando, eu acabei anotando aqui, e
que a gente precisa lembrar que a história ela é estudada através de períodos. Esses períodos, a gente sabe, eles levam mais em consideração a história europeia, tanto é que aqui na América a gente tem outros períodos, até na parte da pré-história, que não é pré-história, são outros períodos diferentes, mas que eu não vou relatar aqui no vídeo de hoje, tá? Porque o nosso foco vai ser realmente o surgimento da sociologia e ela surgiu sim na Europa. Olha só, os períodos que a gente está acostumado até a estudar na escola são esses: a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a nossa contemporaneidade. O que é a contemporaneidade? Alguns estudiosos chamam ela de pós-modernidade, mas a gente entende por contemporâneo por ser contemporâneo a nós. A gente não consegue definir um nome para o nosso tempo, é a idade contemporânea. Também é bom lembrar que a palavra contemporâneo é aquilo que é do tempo atual, da mesma época que a gente, só para a gente se localizar, tá, pessoal? Então, gente, durante a Idade Média Europeia, que durou aproximadamente 1000 anos, ali do século V até o século XV, as pessoas estavam acostumadas a utilizar a religião, a fé e a tradição para explicar o que acontecia no mundo. Até mesmo ali o poder dos reis, ele era visto como um poder dado por Deus ao rei. Era como uma representação da vontade divina na Terra. Entretanto, galera, a partir do século XIV, ainda ali no finalzinho da Idade Média, então, teve início na Europa um movimento chamado de Renascimento. Ele consistia em uma visão cultural, ou seja, uma tendência cultural que acontecia de forma laica. Ou seja, essa visão não tinha como centro a explicação divina, mas sim a explicação racional e científica para tudo que existia. Gente, o Renascimento foi inspirado pela retomada da cultura greco-romana, ali da nossa antiguidade, e ela não aceitava os valores e as concepções da Idade Média. O Renascimento rejeitava as explicações que fossem baseadas na fé, no misticismo e na tradição, que era bem típico da Idade Média, tá, pessoal? Eles baseavam a explicação para tudo o que acontecia, para a chuva, para o sol, para o fogo, para o vulcão, para a tempestade, tudo era uma explicação divina, de um castigo divino, até na maioria das vezes. Olha só. Então esse movimento, ele acabou influenciando também as artes, a ciência, a literatura e também a filosofia. Houve uma retomada ali dos estudos das obras de Platão, de Sócrates, Aristóteles. A gente tem uma retomada de tudo aquilo que era da antiguidade clássica. Eu vou dar alguns exemplos aqui, gente, de obras e autores renascentistas, mas com base nessa mudança mental que a sociedade teve, a gente já consegue perceber que isso aos poucos foi contribuindo ali para uma mudança da sociedade da época, da maneira como as pessoas enxergavam, até mesmo o sentido da vida delas, o porquê delas fazerem as coisas que elas estavam acostumadas a sempre fazer. Então, gente, para que isso fique bem claro, o Renascimento trouxe de volta um interesse muito grande na arte e na literatura grega e romana. Ele trouxe de volta os valores que eram lá da Antiguidade Clássica. Dessa forma, a gente vai aos poucos tendo uma reformulação da Idade Média, e assim a gente começa com os primeiros traços da Idade Moderna. É bem importante, gente, que nós lembramos também que, na verdade, o Renascimento ele teve uma influência bem grande do desenvolvimento do comércio marítimo. Por exemplo, a gente consegue notar ali que essa região da Península Itálica, ali onde ficavam cidades como Veneza, Gênova, Florença, Roma, elas se beneficiaram bastante com o comércio com o Oriente, e por causa disso a burguesia mercantil daquela época e desses lugares acabou enriquecendo. E aí sim, essa burguesia conseguiu financiar artistas e escritores, e eles trouxeram aos poucos essa nova forma de fazer arte. Então, galera, dessa forma a gente consegue identificar algumas características mais marcantes na cultura renascentista. Uma delas foi o racionalismo, o cientificismo
cientificismo, o individualismo, o antropocentrismo e o classicismo. O que isso tudo quer dizer? Calma. O racionalismo buscava a razão como um único caminho para a gente chegar no conhecimento. Então, através do racionalismo, a gente entende que tudo pode sim ser explicado pela razão e pela ciência. Olha só, o cientificismo, ele entende que o conhecimento precisa ser demonstrado pela experiência científica e não só pelo que alguém acha de alguma determinada coisa, sobre um determinado assunto. Não é mais um conhecimento tão empírico. No individualismo, a gente nota que o ser humano começou a buscar a própria personalidade, digamos assim. Ele começa a entender que o direito individual pode estar acima do direito coletivo. E aí a gente já nota uma mudança nesse entender a si mesmo a partir desse momento. E com isso a gente vê também que o homem, ou seja, a humanidade em geral, tá, galera? Começa a ser o centro de tudo. Isso é, o antropocentrismo. E o classicismo quer dizer que os artistas buscaram a inspiração na antiguidade clássica greco-romana para fazer as obras deles. Então, galera, com base nisso tudo, a gente já começa a entender que surge no Renascimento também o humanismo. Ele dá preferência ao homem e à natureza humana, que o homem é a obra mais perfeita de Deus, ela é feita para dominar a natureza. Então, dessa forma, a religião também não perde toda a importância que ela tinha, mas começam então a surgir novos meios de interpretação do cristianismo, utilizando até mesmo os escritos de Platão nessa interpretação. Surge também o gosto pela pesquisa histórica, pela pesquisa dos textos das línguas clássicas, como o latim e o grego, e assim vai surgindo espaço também para novas correntes do cristianismo. Claro que não agora, mas num momento futuro, vai surgir o protestantismo. É uma das vertentes que surge do cristianismo que tem ali como início esse renascimento cultural. E ele vem sim junto com todas as outras vertentes do próprio protestantismo. É importante também que a gente lembre, pessoal, que o renascimento cultural teve grande influência nas artes, teve grande influência na literatura, além de, claro, ter mudado a mentalidade da população por causa dessa influência da literatura, da arte, de todas as formas de existência cultural ali daquele momento. Então eu quero trazer aqui para vocês, sim, algumas das principais obras, tanto obras de arte quanto obras da literatura, para que vocês entendam um pouquinho como que se deu esse período, o que aconteceu e por que a mentalidade das pessoas foi mudando com base também nessas produções artísticas. Foi ali uma mudança completa na sociedade, que vivia em feudos, vivia na Idade Média, estava sujeita ali aos poderes dos reis, do clero, que tinham sim uma grande notoriedade, porque o clero e o poder dos reis era sim visto ali como representantes de Deus na Terra. Então sim, todo esse movimento cultural mudou sim a mentalidade daquela sociedade. Olha só. Agora eu quero trazer para vocês algumas obras principais que fazem parte do Renascimento. Um exemplo de obra e de autor que mudou a perspectiva da sociedade, e mudou bastante, galera, não é pouca coisa não, foi o Nicolau Maquiavel, através da obra O Príncipe. Olha só, nesse slide tá a capa do Príncipe, gente. O Maquiavel foi um teórico, um pensador político, um filósofo, ele era historiador, diplomata, músico e também ele foi um escritor do Renascimento. Nessa obra, O Príncipe, ele tenta investigar a realidade daquela época de uma forma bem mais realista. E ele acaba trazendo nesse livro vários conselhos sobre como gerir um povo, de como comandar, são conselhos para o governante. Nesse livro, a gente percebe que ele já faz uma separação da moral cristã e da moral política. E ele foca muito nas relações de poder existentes naquela época. Ele afirma que para manter um poder, o governante precisa ter uma atitude mais racional, mesmo que isso significasse contra a moral da igreja, praticando até mesmo atos de violência e crueldade. Nesse livro, Maquiavel também elencou 2 principais conceitos que ele acabou trazendo para nós através de O Príncipe.
Esses conceitos são a virtude e a fortuna. Olha só, a virtude, ela tem a ver com a capacidade do governante saber controlar e superar as dificuldades do governo dele. Não sendo só um governador que é bom sempre para todo mundo, mas também não sendo sempre ruim. O certo é que ele fosse, quando necessário, ruim e impiedoso com os inimigos e bom também com seus súditos. Já a fortuna se refere à sorte que o governante pode ter em alguns momentos. Segundo o próprio Maquiavel, o governante deveria estar sempre atento ao que ele chamava de roda da fortuna, que às vezes vai estar favorável pro governante e às vezes vai criar desafios, vai criar surpresas desagradáveis para esse governante. Hoje em dia a gente tem até aquela expressão maquiavélico para uma coisa que é vista como má, para uma coisa que tem manipulação, mas na realidade esse conceito só existe porque o Maquiavel ele foi visto como muito mal quando ele disse que o príncipe nem sempre pode ser bom e nem sempre a bondade é uma virtude para o governante. Aí a gente já consegue notar que os ensinamentos da igreja começam a ser questionados pelas reflexões que Maquiavel trouxe. E acontece que esse tipo de reflexão é só o início, não vai parar por aí, ele vai trazer muita mudança na forma de enxergar o mundo e de conviver em sociedade. E agora, galera, eu vou até fechar minha câmera aqui, para que vocês consigam ver bem essa obra. Gente, uma das figuras mais importantes do Renascimento foi o Leonardo da Vinci. Sim, esse mesmo que a gente já conhece por causa da Mona Lisa. Ele era um polímata, que é o nome que a gente dá para uma pessoa que conhece muitas ciências. Para vocês terem uma noção, ele era pintor, escultor, escritor, arquiteto, músico, engenheiro, anatomista e inventor. Ele pintou obras como essa que vocês estão vendo, A Última Ceia. É o retrato, então, obviamente, da última ceia de Jesus com os 12 apóstolos. E a gente percebe, sim, que ele tenta fazer essa pintura da forma mais real possível. Olha só, os corpos humanos bem desenhados, as paredes, os itens da mesa. A gente tem toda essa referência no Leonardo da Vinci. E também, gente, no próximo slide, a Mona Lisa, que é a nossa famosa Mona Lisa. E a gente também tem que se lembrar que ele se tornou especialista em anatomia humana. Por isso a gente percebe que sim, ele tenta retratar tudo de uma forma mais real possível, no sentido de dar uma riqueza nos traços do corpo humano, dos rostos, nos detalhes das obras mesmo. E uma outra obra que eu acho incrível, até pela época que ela foi realizada, gente, é essa aqui, do próximo slide, O Homem Vitruviano. Ele também é do Leonardo da Vinci, ele data de 1490, gente, olha só, e representa o corpo humano com as proporções ideais. Ela foi feita com base em cálculos matemáticos e com base na proporção áurea. A obra representa, então, galera, a beleza, a harmonia e o equilíbrio do homem com as proporções ideais de corpo humano. A gente tem como exemplos também de outros pensadores e artistas do Renascimento o Michelangelo. Ele foi pintor, escultor, poeta, anatomista também e arquiteto italiano. Uma das suas principais obras é o Davi. Ela é diferente dos outros Davis que eram pintados naquela época, ou esculpidos também. Normalmente eles eram feitos ali como Golias vencendo a batalha. Só que esse Davi, ele foi esculpido na posição de contraposto, ou seja, colocando todo o peso em uma das pernas, fazendo o quadril e os ombros da estátua estarem em ângulos opostos, olha só. E isso tudo para buscar naturalidade ali, em contraposição às representações mais rígidas ali das esculturas que a gente tinha até aquele momento. Essa obra, ela data ali de mais ou menos 1501 até 1504, não se sabe ao certo qual foi o ano. E ela representa sim o Davi bíblico, só que ele é representado momentos antes da batalha com Golias. Nessa obra ele carrega ali a funda que ele vai usar para lançar a pedra no Golias. E gente,
Na literatura, nós também temos vários exemplos. Eu trouxe alguns aqui para vocês. A gente tem, por exemplo, William Shakespeare com obras como Hamlet, Otelo e Macbeth, e Romeu e Julieta, trazendo à tona pra gente sentimentos humanos, que nem sempre vão ser bons. E aí o legal no Shakespeare, gente, é que ele não trouxe só o amor, a fé, ele trouxe outros sentimentos, ele trouxe a vingança, ele trouxe a loucura. Ele falou, por exemplo, sobre o suicídio que foi cometido pela Ofélia na obra de Hamlet, depois que ela acabou ficando louca por causa do amor que ela tinha por Hamlet. Olha só, a gente tem também o Luís de Camões, que é um poeta português. A principal obra dele foi Os Lusíadas. Ela narra as grandes navegações do Vasco da Gama e a obra imortalizou o momento da maior glória de Portugal. E, gente, eu coloquei também uma obra que eu li há pouco tempo do filósofo, diplomata, escritor e advogado Thomas More. O nome da obra se chama Utopia. Ela é um romance filosófico e nela o Thomas propõe um ideal de sociedade perfeita, com ideais políticos, ideais sociais. E olha só, gente, que interessante. Ele propõe na Terra de Utopia, que ele fala no livro, que é uma ficção, claro, né, gente? Ele é uma distopia. Ele fala sobre liberdade religiosa naquela época de 1500, gente. Na obra Dentro da Terra de Utopia, só deveriam ser vistos com desconfiança aqueles que não tivessem nenhuma fé. Eu sei que isso também não é legal, só que essa obra demonstra um grande avanço e ela avança ali uma quebra de preconceito religioso naquela época, de certa forma, sim, gente. E o próprio Thomas More, infelizmente, acabou condenado um pouco depois à prisão por traição, porque ele prezava pela liberdade de pensamento. Em comparação com o que era o ideal da época e aceito naquela época, isso já não foi tão bem visto para ele. E claro, vamos lembrar que essa obra é de 1516. Olha só, pessoal, eu abri a câmera aqui de volta porque eu quero mostrar para vocês nesse slide. Tô olhando para ele aqui junto com vocês. Com base em todas essas mudanças no modo de pensar da sociedade dessa época, a gente já consegue perceber que o surgimento dos humanistas que buscaram estudar os clássicos e também eles reclamaram ali as mudanças no ensino, principalmente por causa da expansão das cidades, deu espaço para a criação da universidade. Gente, a universidade foi resultado ali da euforia, da expansão confiante dessas cidades enquanto autônomas dentro do mundo medieval, que antes vivia ali em pequenos feudos. Ela acabou então sendo um local para debates, para retomada dos clássicos, e ela acabou assim estimulando o racionalismo intelectual. A educação dessa forma, gente, ela começa a ser vista a partir do século XV como uma forma de conquistar o mundo, de trazer o progresso científico, porque a burguesia daquela época, que estava se iniciando naquela época, começou a perceber sim a necessidade de controlar a natureza, que se tornou a fonte deles de produção e de lucro também. Assim, galera, o saber foi usado para atender a necessidade daquela burguesia que estava se iniciando, que estava em expansão. Ela era, então, a nova classe da sociedade europeia. Fechei a câmera aqui de novo, gente. Só para fechar e comentar mais uma mudança de mentalidade que a gente nota nas obras do Renascimento. A gente tem um marco, que foi a passagem ali das obras realizadas em murais para as obras que começaram a ser realizadas em cavaletes. Isso muda o suporte da arte e faz com que fique cada vez mais evidente essa transição de uma sociedade coletivista para uma sociedade individualista, onde a arte poderia ser comprada e agora também transportada, se tornando um item totalmente comercializável, um item de consumo. E isso também enfatiza, começa a trazer para a gente as diferenças sociais no acesso à arte. Aqui, gente, nesse slide, a gente tem a comparação com o mosaico da Santíssima Mãe de Deus. Ele foi construído na Ágia Sofia, que é um importante edifício construído entre 532 e 537 no Império Bizantino ainda.
Esse prédio, ele tinha o propósito de ser a Catedral da Constantinopla, que é atualmente em Istambul, tá, galera? E ali do lado a gente tem também a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Ela foi criada em 1503, ela foi uma pintura em óleo sobre madeira de álamo. Hoje, gente, ela está exposta no Museu do Louvre, na França, mas ela pode sim ser transportada. Galerinha, eu abri a câmera de volta aqui. Eu quero agradecer mesmo por assistirem esse vídeo /aula até aqui. Eu espero que eu tenha esclarecido quaisquer dúvidas de vocês sobre esse período. Eu espero realmente que tenha ficado claro essa mudança de mentalidade na nossa sociedade ali do século XIV. O próximo vídeo dessa série, o próximo vídeo dessas aulas vai ser sobre a Revolução Industrial. Ainda sobre ali a primeira fase dela, as principais modificações sociais que aconteceram nessa época. Eu vou enfatizar bastante ali os pontos que contribuíram para o desenvolvimento da sociologia, da necessidade dela para a nossa sociedade. E aproveitando, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links para vários livros que eu citei nesse vídeo. São links aí sim confiáveis da Amazon, vocês podem entrar, não tem problema nenhum. Ali através desses links até o preço é um pouquinho menor. E caso tu quiser continuar acompanhando essas aulas, te inscreve aqui no canal, fica ligado numa playlist que eu vou criar com o título Introdução à Sociologia, que é o nome, então, desse cursinho dessas aulas. Serão 12 aulas, tá, galera? Essa foi a primeira. Eu agradeço de verdade a todo mundo que chegou até aqui. E é isso, pessoal. Até mais!